Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos à nossa quarta videoaula da nossa lição de adolescente, dando continuidade ao nosso primeiro trimestre de 2022. Hoje vamos conhecer as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias e também entender alguns detalhes preditos acerca do nascimento de Jesus. Vamos analisar também o porquê de a vinda do Messias ser fonte de grande esperança. Queridos, depois da queda, quando se esperava o derramar da ira de Deus sobre a humanidade, o Altíssimo apresentou uma promessa, uma esperança. Lá em Gênesis 3, e versículo número 15, encontramos Deus prometendo de que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Ele disse que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, anunciando assim a vinda do Salvador. A promessa foi repetida com alguns outros enfoques por muitos profetas, como encontramos em Atos 10, verso de número 43. Essa linda mensagem foi entregue ao povo de Israel. Ao longo do tempo, as gerações guardavam essa palavra e ensinavam seus filhos a crer e também passar a mesma mensagem adiante. A expectativa messiânica encheu o povo judeu de esperança desde o início de sua trajetória até os dias atuais, pois os judeus ainda aguardam a chegada do Messias. Nossa lição de hoje fala sobre uma promessa, sobre uma esperança. Em meio às trevas, em meio ao caos, em meio àquela terrível queda que trouxe a morte para a humanidade, Deus nos apresenta uma esperança. Jesus é a nossa esperança. Nossa leitura bíblica está em Gênesis 3, verso 14 e também verso de número 15. Também Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Atos 10, 43 é a nossa mensagem central. Ela nos fala o seguinte: todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Exatamente tudo o que nós precisávamos, Deus enviou seu Filho, seu único Filho, para que através dele nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Você sabia que o nascimento de Jesus foi planejado por Deus antes mesmo, nos mínimos detalhes, antes mesmo da fundação do mundo? Durante muitos séculos, Deus usou homens e mulheres para anunciar a vinda do Salvador. Ao longo do Antigo Testamento, podemos ver dezenas de profecias específicas sobre o nascimento, a vida e obra do Messias, e todas se cumpriram em Jesus. Você sabia disso? Que bom, né? Hoje vamos conhecer algumas dessas promessas e profecias. Vamos ao capítulo 1. Uma grande promessa. Depois que Adão e Eva pecaram, houve muita expectativa sobre o que Deus faria. Será que ele destruiria o primeiro casal? Deus tinha dito que se comessem da fruta proibida, morreriam. Porém, ao invés disso, o Senhor fez a promessa da vinda do Salvador. Ele disse que o ventre da mulher seria canal para dar uma semente ao mundo. Um bebê nasceria através de Maria, e esse bebê chegaria o tempo em que ele esmagaria a cabeça da serpente. Diante dessa palavra, uma luz acendeu na escuridão. Da desesperança humana surgiu uma esperança através das promessas do nosso Deus. As promessas feitas a Abraão, ponto 2. Com o passar dos séculos, Deus chamou Abraão e lhe prometeu um território e um filho. A partir dele, Deus formou um povo com um propósito: trazer o Salvador. O plano de Deus para o mundo perdido estava firme.
apesar dos muitos pecados da humanidade, mas o plano do Senhor continuava firme, consistente. A semente da frágil mulher, quer dizer, filho que tinha sido enganada, nasceu da descendência de Abraão. Deus havia prometido ao patriarca que por meio dele os povos da terra seriam abençoados. Nós encontramos isto em Gênesis 12, versículo de número 3. Também Mateus 1, versículo de número 1. A promessa e os profetas, terceiro subtópico. O último dos profetas do Antigo Testamento também falou sobre o aparecimento do Messias. Comparando tal episódio ao nascimento do sol, ele disse: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvará, ou melhor, e salvação trará debaixo das suas asas. Malaquias, capítulo 4, versículo 2, parte A. Na linguagem profética, Jesus é apresentado como o sol que ilumina a todos, cujos raios trazem vida àqueles que se abrigam nele, debaixo de suas asas. Jesus é conhecido pelos seus discípulos e pela sua igreja como a luz do mundo, o sol da justiça. 2. Profecia sobre o Salvador. O nascimento por uma jovem virgem. Mas espera aí, pastor, como assim? Nascimento por uma jovem virgem? Isso mesmo. Mas isso não é possível, é impossível. Sim, aos olhos humanos, a capacidade humana, isso é impossível. Pois nós não temos capacidade de gerar filhos sozinhos. Mas o que isso nos traz de segurança e conforto? É que o filho que nasceu de Maria, a qual disse ao anjo: eu não conheço o Arão, como nascerá um filho de mim? Fica claro de que era o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo da verdade. Há particularidades sobre o nascimento de Jesus anunciado pelos profetas. Uma delas é a concepção por uma jovem virgem, como diz Isaías 7,14, que diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, ou Deus entre nós. Isso foi confirmado pela mensagem do anjo Gabriel a Maria. A gente pode encontrar isso em Mateus 1, 22 e também no versículo 23. O Senhor estava nesse anúncio, prometendo que o milagre do nascimento de Jesus traria Deus para viver entre os homens. Olha que coisa extraordinária! Não há como nos alegrarmos com isso. Veja como Deus não desiste da gente. Veja como Deus não desiste de nós. Adão pecou lá no Éden e de repente se ouve a voz de Deus procurando o homem no jardim. Mas quando o homem ouve a voz, ele esconde-se. Mas chegando a plenitude dos tempos, chegando o cumprimento dos tempos, Jesus é enviado para nascer entre nós como um de nós. Ele esvazia-se de toda a sua glória para que pudesse chegar e conversar com pessoas como eu, como você. Adão se escondeu. Hoje podemos ouvir a sua palavra. Na época, multidões ouviam a sua palavra sem necessidade de se esconder. Deus havia se esvaziado da sua glória para se aproximar o máximo dos seres humanos, para que através da sua palavra muitos pudessem ser salvos, como a samaritana e os samaritanos que creram por ouvir a palavra de Jesus. Segundo, o nascimento em Belém. O lugar determinado para o Messias nascer era uma terra pertencente à família real na região da tribo de Judá, chamada de Belém, conforme a profecia de Miqueias 5, versículo 2. A cidade era pequena e essa escolha mostra uma característica própria de Deus, que, em regra, se utiliza de instrumentos frágeis para realizar seus mais nobres projetos. Aí tem uma aplicação pessoal para nós, especial. Como Belém, você pode ser pequeno, pode ser pobre ou desprezado, mas não se sinta inferior a ninguém, pois Deus pode ser ou pode ter um plano muito especial para a sua vida. Ele pode ter um plano especial para a tua vida, independentemente se você
é grande ou pequeno, se você é rico ou pobre, o Senhor não olha para essas coisas. Quando Ele chama o incapacitado, Ele chama com o propósito de capacitar e, através disso, o seu nome ser glorificado. Homem de dores. Havia uma promessa curiosa sobre o Salvador. Em sua vida, haveria aparentemente controvérsias. Seria um rei eterno, o próprio Deus entre os homens, mas sofreria muito nesta vida, a tal ponto de receber o título de homem de dores, conforme disse Isaías, capítulo 53, versículo de número 3. Ele seria um rei vencedor, mas ao mesmo tempo sofredor. Dá para entender isso? Imagina, pense por que Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Ainda não chegamos na nossa pátria. Mas hoje, Jesus não sofre mais. Ele sofreu por causa dos pecados seus? Não. Por causa dos pecados nossos. Jesus sofreu bastante. E você acha que nós sofremos por quê? Com certeza, como diz a palavra, cada um queixe dos seus próprios pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, já preparou algo bem melhor e especial para todos. Basta perseverar firme na fé, que assim como Cristo hoje está livre de todo sofrimento, um dia sua igreja também estará livre e adoraremos ao Senhor felizes, cheios de gozo e prazer para sempre e eternamente. Ele seria um rei vencedor, mas ao mesmo tempo sofredor? Incompreensível para alguns, não? Mas Jesus explicou. João 18,36, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ora, no seu reino não há sofrimento. Ele sofria porque ele estava nesse mundo, no mundo caído, no mundo caótico, no mundo contaminado de pecado por todas as partes. Terceiro, uma grande esperança. Nós vimos sobre profecias sobre o Salvador. Agora, depois de estudarmos um pouquinho mais detalhado sobre uma grande promessa, vamos ver sobre uma grande esperança. A luz brilhou. A promessa da vinda do Messias é traduzida pelo profeta Isaías como o fato de uma forte luz brilhar nas trevas. Todo mundo estava em trevas. Todos os homens pecaram e destituídos, afastados, estavam da glória e da presença de Deus. Mas agora a luz brilhou no meio das trevas e agora podemos enxergar o caminho. Podemos seguir no caminho. A chegada de Jesus marcou um lindo despertar espiritual para o mundo, quando o entendimento das pessoas começou a ser transformado pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Já no começo da história da igreja, em Atos, vemos milhares de pessoas sendo convertidas pelo Espírito e alcançando a salvação. A luz de Deus era e é muito forte. Somente a luz de Deus pode tirar o homem das trevas e mostrar-lhes o caminho da vida. A verdadeira libertação. A promessa de libertação estava associada ao Messias. Quando Isaías 9:10 diz: tu arrebentaste as suas correntes de escravos, acabaste com o inimigo que os dominava. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Hoje nós temos o Senhor como nosso dominador. Nós não temos mais um tirano sobre nós. Nós tínhamos um tirano sobre o nosso pecado, que tão de perto nos molestava, nos comprimia e nos mantinha distante da presença de Deus. Hoje temos um Deus todo-poderoso, mas não é um tirano, é um Deus de amor. É um Deus que te entende, que te vê, que te compreende. A fonte, né? Jesus trouxe a esperança de restauração ao mundo perdido. A fonte de todo o problema de Israel e do mundo não era a subjugação política do Império Romano, ou seja, não era o fato dos judeus estarem submissos aos romanos. Mas o maior problema de Israel e também do mundo é o império do mal e do pecado dominando sobre eles. Veja como é incrível isso. Jesus veio fisicamente a este mundo, esse lugar onde podemos chamar de o campo de batalha do pecado. Para que ele veio?
Se você abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 8, você vai encontrar que Jesus veio para destruir as obras do mal. Jesus veio para destruir as obras do mal. Que maravilha! Que bênção! Portanto, tão importante assim estarmos em Cristo, porque tanto seremos nova criatura como seremos guardados por Jesus, o nosso Rei e Senhor. O mal foi humilhado na cruz do Calvário. Agora os homens podem ter liberdade para servirem ao Senhor, o que nós não tínhamos no passado, porque o tirano não deixava. Era como o faraó prendendo Israel no Egito. Muitos queriam sair para adorar o Senhor, mas ele não deixava. O nascimento de uma criança. Conselheiro, maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Esses são os títulos que a profecia menciona acerca da criança prometida. Isaías 9, verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa promessa trazia uma grande esperança para os judeus, que era a vinda do Messias. Infelizmente, até hoje Israel não reconheceu Jesus como Messias. Um dia, porém, os olhos espirituais dos judeus serão abertos e eles reconhecerão o tempo de sua visitação e abrirão o coração para o Príncipe da paz. Que possamos orar por este acontecimento, que a paz venha sobre Israel, porque somente Jesus, o Messias prometido, é que pode libertá-los da escravidão e das guerras que eles vivem ainda hoje. Então, em Isaías 61, versículo 1 e 2, temos um grande anúncio profético. O Senhor Deus, está escrito, me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boa notícia aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Vamos entender a importância desse texto. Essa profecia messiânica foi mencionada por Cristo na sinagoga de Nazaré, mas somente em parte. Ele fechou o livro depois de ter lido a proclamação do favor do Senhor e não fez menção do dia da vingança do nosso Deus. Nós encontramos isso em Lucas capítulo 4, verso 17 ao versículo 21. O incidente é significativo por várias razões, mas especialmente porque foi uma declaração pública de Jesus de Nazaré de que ele era o Messias prometido pelos profetas. Jesus se declara publicamente, em outras palavras. Ele dizia que era o Messias com essas palavras, mas mesmo assim as pessoas estavam cegas para ver a verdade. Concluímos dizendo que Deus demonstrou sua bondade para com os homens através do Redentor, resgatador, que veio para restaurar a humanidade, trazê-la de volta à presença de Deus. Ele veio como uma criança pobre, nasceu de uma virgem em um lugar simples e foi constituído príncipe da paz. Que nossos corações se encham de gratidão a Deus por todo o empenho, por todo o esforço que Ele tem feito para buscar e salvar as nossas vidas. Pense nisso. Pense nisso. Deus já tinha um plano de salvação para a humanidade desde antes da fundação do mundo. Ele o anunciou para os seus servos e, através de promessas, ensinou-os a olhar para o futuro com esperança. Adão, Abraão e os profetas ouviram promessas acerca do Salvador. E nós vivemos após seu cumprimento. Você já agradeceu a Deus por essa grande bênção? As profecias já estão se cumprindo. E isso mesmo, nos seus dias, você pode ter certeza de salvação pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficamos por aqui, até a próxima aula.
Que Deus abençoe tua vida, teu coração. Fique atento. A história da salvação é algo extraordinário para as nossas vidas, tanto para gentios, como também para judeus, para todas as pessoas nos 4 cantos do mundo. Fica na paz.